Fala pessoal, vamos lá para o capítulo 8, falar sobre a reforma calvinista, aliás, sobre a reforma protestante, o calvinismo e a contra-reforma. Não seria incorreto falar em reforma calvinista também não, mas a reforma protestante como um processo amplo em que houve uma série de reformas dentro da Igreja Católica, ou melhor, não reformas dentro da Igreja Católica, mas criação de novas igrejas além da Igreja Católica a partir da Reforma Protestante, ok? O Martinho Lutero, que é o cara que inicia esse processo, ele queria inicialmente, ao que tudo indica, reformar a Igreja Católica, mudar algumas coisas dentro da Igreja Católica, até porque o próprio Martinho Lutero era católico, mas isso não foi possível e ele acabou criando uma nova religião. Isso a gente já viu no capítulo 7. E agora no capítulo 8 a gente vai falar do João Calvino, ok? João Calvino era um francês que vai seguir o exemplo do Lutero, né, de criticar a Igreja Católica, de propor uma nova religião, só que ele vai inovar, né, ele vai criar algo novo em relação à própria Igreja Luterana. Ele não vai fazer uma crítica exatamente igual a que Lutero fez, né? Ele vai questionar outros pontos, ele vai ter uma visão nova aí a respeito do cristianismo, e é isso que a gente vai ver, ok? Inclusive porque a reforma calvinista ela influenciou muito, né, o desenvolvimento do capitalismo nos países de colonização inglesa, né, já que a Inglaterra tinha um dos maiores números de calvinistas da Europa. Beleza? Então a gente vai ver o calvinismo e a contra-reforma. Vou acompanhar no slide e também na apostila na página 51, ok? Talvez até use aqui alguma parte da apostila para ler com vocês. Então, o João Calvino era um francês, mas que desenvolve as suas ideias religiosas na Suíça, ok? Então, isso é um fator aí que talvez seja interessante a gente se ligar, que ele era francês, mas ele não consegue, digamos, fazer sucesso na sua terra, né? Fazendo meio que uso daquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? Então, João Calvino era francês, mas ele não vai conseguir difundir as ideias dele, né, na França, porque a França era um país de maioria católica e o Estado francês, né, os reis franceses eram, né, digamos assim, fechamento da igreja, né, e acabavam perseguindo esses que, assim como Calvino, propunham uma nova mentalidade religiosa, uma nova visão religiosa, uma nova interpretação da Bíblia. Segundo o calvinismo, as pessoas nasciam predestinadas à salvação, ok? Então, segundo o calvinismo, as pessoas elas nascem predestinadas a serem salvas ou a serem condenadas. O que é predestinado, né? Pré-antes, né? Destino é o que é o nosso destino, ou seja, o que nós temos como, que eu posso dizer, já definido o que vai acontecer na nossa vida, ok? Então a ideia de predestinação é a ideia de que existe já um destino marcado, né? Escrito para acontecer com cada pessoa. E para o Calvino, para o João Calvino, as pessoas nasciam predestinadas ou a serem salvas ou a serem condenadas, né? Isso aí é um debate teológico muito amplo, né? Complexo, que só aqueles que entendem muito de teologia talvez consigam compreender em sua amplitude, mas há quem diga, não é? Há quem defenda a ideia de predestinação, não porque Deus tenha criado umas pessoas para serem salvas e outras não, mas porque Deus é onisciente, né? Ou seja, sabe de tudo, conhece tudo. E aí, sendo ele onisciente, sendo ele conhecedor de tudo, ele já poderia antever, não é? Ou seja, prever se o homem ou uma determinada mulher, uma pessoa, né, vai ser salva ou vai ser condenada, ok? Então, o João Calvino era um cara que acreditava na ideia da predestinação. Podia-se reconhecer um predestinado, segundo João Calvino, né, pelas seguintes qualidades. Então, se você fosse um sujeito trabalhador, né,
que poupava o dinheiro, que guardava o dinheiro e que seguia a Bíblia, né, é porque isso era um grande sinal de que você era predestinado. Então entra uma ideia interessante aqui do calvinismo, que é a ideia do trabalho, né, e da poupança, né, como algo positivo, beleza? Então, para o calvinismo, tanto o trabalho quanto a poupança, ou seja, guardar o dinheiro, guardar os recursos, né, não gastar tudo, é claro que uma parte você vai gastar, mas poupar o dinheiro é uma virtude para o calvinismo, né? Então, o calvinismo ele vai acabar se dando bem, se espalhando muito, né, nas regiões mais ricas da Europa, nas regiões onde havia uma burguesia mais organizada. Por quê? Porque a Igreja Católica ela criticava o comércio, ela criticava a burguesia, ela criticava a usura, né, que é aquela prática de emprestar o dinheiro sob juros. Então, a burguesia naturalmente não queria fazer parte da Igreja Católica, né? Se a Igreja Católica dizia que o comércio, que a usura, que o lucro era errado, né? A Igreja dizia isso porque ela afirmava que uma pessoa, ao vender uma mercadoria para outra, querendo lucrar em cima dessa mercadoria, né, essa pessoa está ganhando o dinheiro da pessoa que compra, não é? E o dinheiro da pessoa que compra, para ser ganho, tem que se perder um tempo trabalhando, né? Então, para a concepção da igreja, é como se o burguês que vende, né, algo com lucro para alguém, é como se ele tivesse tomando do seu comprador uma parte do seu tempo, uma parcela do seu tempo de trabalho, né, que foi gasto para que você então tivesse aquela quantia para pagar pela mercadoria. Então, para a igreja isso era errado, porque o tempo só pertence a Deus. Logo, para a igreja, a burguesia estava errada ao desejar lucrar das pessoas. Isso é para a igreja católica, né? Agora, para o João Calvino, não. Para o João Calvino, o trabalho e a poupança, né, eram vistas como algo, eram duas coisas positivas, beleza? E duas coisas que indicavam, né, a sua predestinação à salvação. Então, para o João Calvino, se você trabalha, né, mas não prospera, ou seja, não se dá bem, não enriquece, isso é um sinal de que você resumindo bastante, simplificando bastante, né? Isso é sinal de que você não é predestinado à salvação. Isso é sinal de que você é predestinado à condenação, né? Agora, se você trabalha, se você prospera, se você enriquece, se você poupa, né, o dinheiro, isso é, para o pensamento calvinista, um sinal, né, um grande sinal de que você é predestinado à salvação. Okay? Então, João Calvino ele vai construir uma ideia, um discurso positivo em relação ao trabalho, em relação à poupança, em relação ao comércio, em relação à atividade da burguesia. E por isso que o calvinismo ele vai crescer nas regiões da Europa, né, que eram as regiões mais ricas, né, que eram as regiões onde havia uma burguesia mais forte, mais consolidada. Por quê? Justamente porque a ideologia do calvinismo, o discurso do calvinismo é muito mais agradável para a burguesia, né, do que o discurso da Igreja Católica que condenava o comércio. Ok? Então, ao reconhecer as virtudes do trabalho, o lucro e a prosperidade material, teve um grande apoio da burguesia. Então, ao reconhecer as virtudes do trabalho, o lucro e a prosperidade material, né, o Calvino acabou tendo um grande apoio da burguesia que simpatizou, né, com essa nova religião. Agora, os principais pontos do calvinismo. Em que o Calvino, né, ele vai discordar da igreja? Então, antes de ler até o que está aqui no slide, vamos para a página 51, né, da apostila. Se não já está pela página 51, dá pause aí para encontrar, né? E aí, quando você chegar lá na página 51, eu quero que todos acompanhem a leitura a partir do segundo parágrafo da página, né, que vai falar um pouco aí sobre a reforma calvinista e sobre os 5 pilares do calvinismo, ou seja, os 5 pontos principais, né, dessa nova religião. Então diz assim, no segundo parágrafo da página 51, o reformador francês João Calvino foi influenciado pelas ideias luteranas, ou seja, ele foi influenciado pelo Martinho Lutero.
e por causa das perseguições religiosas em seu país, refugiou-se na Suíça, onde fundou em 1536 a Igreja Calvinista. A teologia de Calvino foi organizada em 5 pontos principais conhecidos como os 5 pontos do Calvino. As principais características dessa vertente do cristianismo eram as seguintes: 1. O culto e as práticas religiosas estabelecidas eram simples, resumindo-se apenas no comentário da Bíblia, preces e cantos, né? Então, João Calvino ele deu uma simplificada, né, no culto religioso. Né? Então, na missa, né, você tem várias partes da cerimônia, né, com uma série de significados, né? E no culto calvinista já era uma coisa mais simples, onde havia basicamente o canto de algumas músicas, né, a leitura de algum trecho da Bíblia, além, né, de algumas orações, de algumas preces, ok? Lembrando que a gente já viu isso no capítulo anterior, que a Reforma Protestante ela acaba, né, como é que eu posso dizer, contribuindo para um acesso cada vez maior das pessoas, né, do texto bíblico, porque até a Reforma Protestante ter uma Bíblia era muito difícil, principalmente porque as Bíblias eram usualmente ou no original ou no latim. É a partir da Reforma Luterana que os textos, os livros bíblicos, né, vão sendo traduzidos para as línguas nacionais. Aí o Martim Lutero vai traduzir para o alemão e depois, né, vão vir novas traduções e aí as pessoas vão ter mais acesso a esses textos, principalmente por conta também, não é, de uma invenção que aconteceu no contexto da Reforma Protestante, que foi a imprensa, ou a prensa mecânica de textos, né? Produzida por um cara chamado Johann Gutenberg. Até a época do Johann Gutenberg, né, para se produzir um texto, você tinha que pagar um monge copista, queria perder muito tempo para escrever, né, todo o texto que você queria ler. A partir, então, do Johann Gutenberg, é possível produzir textos mecanicamente, e aí isso facilitou a produção de textos e a divulgação de ideias, de conhecimento, consequentemente, e a Reforma Protestante acabou pegando uma carona nesse processo aí. É claro que vale a pena lembrar que, embora a imprensa do Gutenberg tenha sido extremamente positiva para divulgar novas ideias, né, e para que a Reforma Protestante tivesse surgido, o Renascimento tivesse ganhado força, né, isso também não foi lá grandes coisas, assim, não mudou totalmente a história de uma hora para outra, até porque a maioria da população da época ainda era analfabeta, ok? Então, segundo ponto aí da página 51, mantinham-se entre os sacramentos somente o batismo e a Eucaristia, celebração em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não se admitia, assim como os luteranos, o culto às imagens de santos. Então, a Reforma Calvinista ela foi um pouco mais radical que a luterana nesse aspecto. Não existia, um chefe religioso, né, como um padre, ou um pastor. Isso vai sendo, né, mudado depois, porque a Reforma Calvinista vai influenciar outras, né, o nascimento de outras igrejas. Então, as igrejas evangélicas que existem hoje, Assembleia, Batista, etc., todas elas, né, ou melhor, a grande maioria delas, tem igrejas que não surgiram da Reforma Protestante, mas a grande maioria das igrejas evangélicas surgiram da Reforma Protestante. E aí umas têm mais características, mais semelhanças com a Reforma Calvinista, outras têm mais semelhanças, mais características com a Reforma Luterana e por aí vai, ok? Não existia um chefe religioso, os pastores, ministros do culto, não eram vistos como intermediários entre Deus e os homens, mas como simples fiéis encarregados da pregação. Então, diferente da Igreja Católica, onde o Papa, né, é visto como uma espécie de intermediário entre Deus e os homens, né, inclusive a palavra pontifex, pontífice, né, que se usa para se referir ao Papa ainda hoje, vem do latim chamar pontifex, né, ou seja, ponte que leva ao céu. Então, o Papa, para algumas interpretações, ele é visto como uma espécie de porta-voz ou de intermediário entre Deus e os homens, enquanto para o calvinismo isso não existia. Havia também, não é, por último aí, que a gente está vendo na página 51,
a permissão para o casamento dos pastores. Os calvinistas não concordavam com o celibato. O celibato é a prática do padre não poder se casar, não é? Que é uma obrigação da Igreja Católica. O calvinismo não concorda com o celibato. Então, dentro da doutrina calvinista, o pastor, não é, o melhor, o líder, não é, do culto pode sim se casar, ok? Então, o que é mais importante aí que eu costumo muito cobrar é a importância, não é, que o calvinismo dá ao trabalho, né, e à prosperidade econômica como um sinal da salvação, um sinal da sua predestinação. Agora, o calvinismo, por outro lado, ele era bastante rigoroso, né, quanto às práticas das pessoas, né, quanto ao comportamento delas, né? Então, no calvinismo, nas religiões calvinistas não se pode, né, os fiéis não podem jogar, não podem cultuar imagens, não podem dançar, não podem usar uma série de roupas, penteados. Então, geralmente, quando se vê uma igreja protestante muito rígida, né, nos seus costumes, né, pode-se imaginar que é porque essa igreja sofreu muita influência da doutrina calvinista. Ok? Na Inglaterra, os calvinistas eram chamados de puritanos. Na França, huguenotes. E na Escócia, de presbiterianos. Então, a igreja presbiteriana é uma igreja, não é, com forte influência calvinista. Beleza? Então, a gente já falou da reforma anglicana, né, que foi criada pelo rei inglês. Isso aí foi tema do capítulo anterior. E aí agora a gente vai falar sobre a contra-reforma ou reforma católica, ok? Então, galera, o que foi a contra-reforma ou a reforma católica? Foi uma série de medidas que a Igreja Católica vai tomar diante das reformas protestantes. Então, é claro que o Martinho Lutero, né, Henrique VIII, João Calvino, criaram uma nova religião e desagradaram muito a Igreja Católica. A Igreja Católica era basicamente na Europa Ocidental, na Europa Ocidental, a única igreja cristã que existia, né, até o século XVI, até o início do século XVI, quando Martinho Lutero vai lá e começa, né, com sucesso a pregar as suas ideias. Lembrando também que Martinho Lutero não foi o primeiro a questionar a igreja, né? Existiram pessoas antes do Lutero que questionavam a igreja, que propunham mudanças na igreja, só que elas quase sempre ou sempre eram perseguidas e duramente combatidas. Muitas morreram, inclusive, queimadas na fogueira da Santa Inquisição, né? A gente vai ver, inclusive, aí o que era a Santa Inquisição e por que ela foi criada. Então, a Contra-Reforma é uma estratégia que a Igreja vai adotar, a Igreja Católica, para impedir ou dificultar, não é, a perda de fiéis, não é, dentro da sua Igreja. Então, estima-se que nos primeiros anos após a Reforma Protestante, 1/3 de todos os cristãos da Europa, né, tenham se tornado protestantes, tenham largado a Igreja Católica e se tornado protestante. Então isso é uma perda, não é, de fiéis, é uma perda de arrecadação com dízimos, é uma perda de influência, é uma perda política para a Igreja Católica e óbvio que ela então vai tentar traçar uma série de medidas, não é, que tinham como objetivo impedir a expansão da reforma protestante. E esse conjunto de medidas é a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Então vamos para os tópicos aí do slide, depois a gente vai para a apostila. A Igreja Católica reagiu à reforma através do Concílio de Trento. Então foi nesse concílio, no Concílio de Trento, que a Igreja ela acabou compilando, organizando, né, o conjunto das ideias que formularam a Contra-Reforma. O Concílio de Trento foi uma reunião de todos os líderes da Igreja Católica em busca de soluções para impedir a expansão do protestantismo, já que, como eu acabei de dizer, cerca de 1/3 de todos os fiéis da Europa viraram protestantes e isso foi ruim para a Igreja. Dentre as medidas tomadas pela Igreja, e esse concílio, né, o Concílio de Trento, que organizou esse debate acerca do que vai ser a Contra-Reforma, ele não foi rápido, né, ele demorou muitos anos, né, foi um debate muito longo, onde a Igreja, ao longo do tempo, né, ia alterando, inclusive, as decisões desse concílio,
para tentar, não é, conter o avanço da reforma protestante. Então vamos ver aí alguns pontos, não é, que a Igreja Católica vai, digamos, combinar, não é, para evitar a expansão da reforma protestante. Primeira coisinha que o Concílio de Trento, né, lá na Contra-Reforma, vai fazer é criar o Tribunal do Santo Ofício, né, ou o Tribunal da Inquisição. O que era o Tribunal do Santo Ofício, galera? Era um tribunal, né, que tinha, né, como função julgar acusados de heresia. Quem eram os hereges, que são os acusados de heresia? Eram pessoas que questionavam, que criticavam, que discordavam da doutrina oficial da Igreja. Então, por exemplo, para a Igreja Católica, Maria é mãe de Jesus, né? Então, uma coisa bem simples, mas para a Igreja Católica, para os protestantes também, né? Mas vamos entrar então numa questão que os católicos e protestantes divergem. Para os católicos, né, Maria foi virgem antes e depois do parto. Para os protestantes, não. Né? Isso aí, quem tiver mais curiosidade vai ter que pesquisar, porque a gente não vai entrar muito nessa seara. Mas se eu digo que Maria não era virgem, né, eu estou cometendo uma heresia, né, para a Igreja Católica, porque eu estou discordando de um ponto fundamental da fé católica. Ok? E se eu sou um herege, nessa época, né, no século XVI, XVII, XVIII até XIX, né, esse acusado de heresia poderia ser então, né, e quase sempre seria, julgado, né, investigado pelo Tribunal do Santo Ofício, e aí a pena máxima desse tribunal era a morte na fogueira, ok? E muitas pessoas foram mortas na fogueira acusadas de heresia. Outra coisinha que o Concílio de Trento e a Contra-Reforma vão estabelecer é manter os dogmas da Igreja. O que são dogmas? São os princípios de fé inquestionáveis da Igreja, né? E vai estabelecer os 7 sacramentos, né, e a hierarquia do clero, ou seja, a ideia de que existem, né, vários postos, né, vários cargos, né, organizados de forma hierárquica e organizados de forma onde um está acima do outro. Então, a Igreja vai manter essa concepção da hierarquia do clero, onde você tem um Papa, que é o líder supremo da Igreja, e abaixo dele você tem os outros membros, cardeais, os arcebispos, depois os bispos e por aí vai. Ok? A Contra-Reforma vai confirmar o celibato, né? Ou seja, vai reafirmar a tese de que os padres tinham que ser celibatários, não podiam se casar, beleza? Isso para o ponto de vista histórico, provavelmente, para o ponto de vista histórico, isso se dá, né, por conta de um interesse da Igreja de não permitir que o padre casasse, né? Porque se o padre se casasse, ele poderia ter filhos e ele, tendo filho, teria herdeiros. Então isso iria dividir as riquezas da Igreja, né? Sendo padre celibatário, ele não pode se casar, ele não podendo se casar, ele não pode ter filho e ele não tem herdeiro. Não tendo herdeiro, a Igreja fica com a riqueza circunscrita à sua própria, né, entidade. Então, essa seria a razão histórica, né, da manutenção do celibato pela Igreja, mesmo diante das reformas religiosas e da Contra-Reforma como um mecanismo de evitar a expansão ainda maior das igrejas protestantes. Uma outra coisinha que a Contra-Reforma vai estabelecer é o fim dos abusos, né, que a Igreja cometia com a venda, não é, de indulgências, a venda das simonias, né, que eram as relíquias sagradas, e assim por diante. Uma outra coisinha que também a Contra-Reforma vai criar, né, e que vai ser extremamente importante, principalmente para a história do Brasil, né, que é a criação da Companhia de Jesus, ou a Ordem dos Jesuítas. Quem eram esses caras? Eram pessoas, né, que tinham como função converter novos fiéis à religião católica, né, para justamente compensar, não é, a perda de fiéis que a Igreja teve, okay? Para as igrejas protestantes. Vamos agora falar aqui na página 53 que
que na página 53 a gente tem um outro ponto aqui, que é uma decisão do Concílio de Trento, da Contra-Reforma Católica, ou da Contra-Reforma, ou da Reforma Católica, que não está aí no slide, que é a criação do Index, ok? Index é uma sigla para um termo em latim, eu não sei pronunciar direito, mas é Index Librorum Prohibitorum, né? Que quer dizer, não é, conjunto de livros proibidos, ok? Então a Igreja, no contexto da Contra-Reforma, ela vai criar uma lista de livros cuja leitura era proibida para os católicos por conter ideias contrárias aos dogmas da Igreja, ok? Então até livros como de Galileu Galilei estavam no Index, né? Ou seja, não podiam ser lidos por católicos. É claro que se eles lessem, né, sem que ninguém soubesse, não teria problema, mas seria, provavelmente, se alguém soubesse, seria um grave problema para um católico aí estar lendo algum desses livros que estava no Index, ok? Então, é isso, galera. Acho que já ficou o suficientemente explicado, né? Então, só vou ler aqui o último trechinho da página 53, né? Que fala o último parágrafo. E aí tem uma imagem que mostra um massacre de São Bartolomeu, que foi a luta, né, entre cristãos e protestantes, onde milhares de protestantes foram assassinados lá na França, né? Então havia muita briga entre cristãos protestantes e cristãos católicos. Hoje, felizmente, né, cada vez mais, ao que tudo indica, existem alguns eventos que indicam o contrário, mas eu acho que no geral, ao que tudo indica, cristãos católicos e protestantes têm convivido cada vez mais de forma pacífica, né? E isso é bom não que seja só entre cristãos, mas entre pessoas de todas as religiões, né? Mas já houve um momento na história, já houve vários momentos, melhor dizendo, na história, onde o conflito entre cristãos, protestantes e católicos e outros povos também foi muito terrível, ok? Então, vamos ler aí o último pontinho, o último parágrafo da página 53 para acabar. A Contra-Reforma ajudou a Igreja Católica a se reorganizar e expandir seus dogmas, mas não conseguiu evitar o crescimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo no mundo, né? Luteranismo criado por Martinho Lutero, calvinismo por João Calvino e anglicanismo pelo Henrique VIII, rei da Inglaterra. A relação entre os seguidores das diversas religiões não foi pacífica, pois entre os séculos XVI e XVIII, católicos, protestantes e muçulmanos se envolveram em diversos conflitos sangrentos. A pintura a seguir retrata um conflito entre católicos e calvinistas na França, conhecido como a Noite de São Bartolomeu, em que milhares de protestantes foram assassinados. Ok? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro, né, a explicação. Vocês vão fazer os exercícios conceituais da página 54 e os exercícios contextualizados da página 54 e 55, apenas os de múltipla escolha, ok? Então, qualquer dúvida, posta aí e na próxima aula a gente tira a dúvida e faz a correção. Beleza?